Gênesis no capítulo 41, o versículo de número 14, somente. Gênesis 41. Olha lá. Então Faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. É claro que a história de José, pastor Fábio, ela é altamente conhecida, e eu creio que de todos que estão aqui esta noite. Você pode levar a história de José por várias linhas, por várias vertentes, por algumas linhas teológicas. Você pode explorar a história de José por vários ângulos. E diga-se de passagem, uma história belíssima. Mas essa noite eu quero trazer da parte de Deus algo diferente. E o tema que o Senhor me deu foi: Deus muda o cenário no tempo dele. Saber esperar é esse exemplo que eu quero trazer para vocês esta noite. José, ele tem 3 fases, de tantas, mas 3 com alguma relevância. Quando ele é vendido, quando ele está na casa de Potifar, que era o comandante da guarda de Faraó, e quando ele vira governador do Egito. José, ele aprendeu a esperar. José, ele cresce como uma criança, acredito eu que normal, com relacionamentos com amigos, primos, irmãos. Mas com 17 anos algo vai marcar, e de uma forma muito forte, a história desse menino. E todos aqui conhecem, eu não vou entrar também por essa linha. Mas a Bíblia aponta esse menino com aproximadamente 17 anos. E 17 anos ele sofre esse baque violento, que é ser tirado do seio da sua família, da proximidade com seu pai, e o pior, vindo dos seus irmãos. Não foi um povo estranho, não foi o inimigo ou os inimigos, mas a própria família, os irmãos queridos que viviam na mesma casa, que partilhavam o mesmo pão. Eles armam contra José, 17 anos. E José, ele agora precisa esperar muitas coisas. José, ele vai para uma terra distante, perde a sua liberdade, se torna escravo. Mas José, ele precisava esperar. Porque para mudar cenário,
tem um tempo. O grande problema é que nós temos os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos medos, e nós queremos mudar o cenário por nós mesmos. Nós queremos fazer com que aconteça, porque eu costumo dizer, nós temos uma geração imediatista, quer para ontem. E geralmente quando nós queremos para ontem, nós deixamos Deus de fora. E quando nós achamos que vamos mudar o cenário, nós nos afundamos mais. E muitas das vezes você conhece pessoas que estão no mesmo círculo vicioso, não consegue mudar a trajetória da sua vida, não consegue mudar os problemas da sua vida, passa um tempo de calmaria, daqui a pouco volta a mesma situação, porque define cuidar sozinho ou sozinha, não entrega o controle a Deus, e passam-se os anos e o cenário não muda. Quantas vezes nós encontramos, não é verdade? Você encontra alguém na rua, ou você conhece alguém que trabalha com você, ou até dentro da própria casa, no seio da família, você olha e diz, não há mudança, o cenário não muda, é o mesmo, poxa, já é 10, 15, 20, 30 anos, e a escolha é a mesma, porque Deus não é o centro, porque Deus não está governando. Então aonde Deus não governa, não tem como ter mudança de cenário. O cenário continua o mesmo, ele muda em alguns momentos, como uma novela, um filme, que tem vários cenários. Mas você não consegue ver o resultado final. E muitas vezes isso incomoda. E José estava em um ambiente que não era dele, com todas as adversidades apontando para ele. Mas ele escolhe não deixar aquele ambiente contaminar, não deixar aquele ambiente mudar os pensamentos e os projetos e os planos que ele havia de repente colocado na sua cabeça. Porque eu posso até ser levado para uma terra distante, eu posso até me ausentar da igreja em algum lugar, mas o que eu não posso perder é a essência que Deus entregou e colocou dentro de mim. Porque quando eu tenho essa certeza, eu posso ser levado para qualquer ambiente, mas algo vai acontecer, e não para o mal, porque quando nós estamos conectados com Deus, quando nós sabemos o tamanho e o poder que Deus tem, por maior que seja a adversidade, por maior que seja uma terra estranha, eu sei de uma coisa: está difícil agora, mas aquele que está no controle de todas as coisas, ele tem o cenário na mão dele. E no tempo dele, na hora dele, o cenário muda. E muda em favor daqueles que estão fazendo a vontade dele, daqueles que estão no centro da vontade dele. José, ele vai ficar num processo de adversidade durante 13 anos. Não são 13 dias,
13 semanas, 13 meses. Estou fazendo propaganda do PT aqui não, tá, gente? 13 meses, não, 13 anos. Com extrema dificuldade, mas esperando algo acontecer. Eu acredito que ele, em momento algum, perdeu a visão de que Deus o exaltaria, levantaria ele de uma situação adversa e daria o escape. Porque é assim para aqueles que confiam em Deus. Quando nós confiamos em Deus, saia daqui com isso em teu coração. Todos os dias nós vamos levantar. Vai ter tempos difíceis, sim. De repente, janeiro até hoje, hoje é quanto? 22 ou 23? 22 de fevereiro, deu tudo errado. Mas quando eu creio e sei qual é o tamanho do meu Deus, eu acordo amanhã entendendo o seguinte: hoje pode ser a virada de chave. Hoje pode ser o dia que o Senhor escolheu para mudar o cenário da minha vida. É escolha. Você pode escolher baixar a cabeça. Você pode escolher achar que tudo conspira contra você. Quantas pessoas a gente conhece, né? Que são vítimas. Ah, porque fulano não gosta de mim. Ah, porque a igreja não me recebe bem. Ah, porque... Não. Comece a mudar a ótica, mude o cenário. Eu não estou aqui para agradar o pastor Fábio, eu não estou aqui para agradar a pastora Karina. Eu estou aqui para agradar a Deus. Eu estou aqui para fazer a vontade dEle. Ah, o irmão não me deu a paz do Senhor. Eu dou a paz do Senhor para ele sem problema nenhum. O irmão não falou comigo, eu estou nem aí. Eu vou lá e falo com o irmão. Hoje a menina da mídia passou por mim e não falou comigo. Aí eu só olhei assim e falei: ela não falou comigo. Mas ela voltou e falei: pastor, deixa eu tirar uma foto com você. Falei: libero perdão para você, hoje que é ceia. É só uma brincadeira, para descontrair um pouco. José espera 13 anos, gente. 13 anos para o cenário mudar. O que estava fechado se abriu. A dor virou honra. E o que parecia o fim virou propósito. Olha para quem está do seu lado aí com muito carinho e diz assim para ele: o que parecia o fim virou propósito. Diga: olha, não é o fim, é propósito. José, ele não pulou processos. Olha só, José foi traído, foi vendido, foi injustiçado, foi esquecido, mas permaneceu com o coração inteiro. Mas por quê? Hein, Mateus? Por que ele continuou com o coração inteiro? A igreja não viu, não. Ele tinha fé no que Deus tinha prometido a ele. Pode aplaudir, você quer aplaudir? Por que, pastor Fábio? Com tanta diversidade, José continua com o coração inteiro. Professor da IBD. Copiou minha mensagem. Porque antes de Deus mudar o cenário, pastor, Deus nos muda por dentro. Antes de Deus mudar o cenário, Ele primeiro precisa mudar você por dentro. Essa é a parte mais difícil para o Criador.
Porque ele tem que olhar para a criatura cheia de vontade, sabe, pastor Hermógenes? Nós somos cheios de vontades, nós somos cheios de querer, cheios de mimimi. E Deus precisa olhar lá do alto. Eu te criei, eu preciso colocar algo aí dentro. Dá para você abrir seu coração, para eu começar a mudar algumas coisas. Escute bem, Deus precisa forjar no caráter, preparado para suportar o que Ele vai te entregar. Antes de Deus mudar o cenário, Ele precisa forjar em você o caráter. Porque quando Ele te entregar, você está completo. Você vai saber o que você vai fazer. E não vai se perder. Porque o Senhor não quer que nenhum de nós se perca. Sabe, o sacrifício que Jesus fez foi enorme. Sabe o que é você pegar o seu filho, o seu único, o que estava no início desse livro aqui de Gênesis que nós lemos, quando o Senhor diz: façamos o homem a nossa imagem, com todos os planos e projetos que Deus criou para que a humanidade não se perdesse, não se corrompesse. E Ele vai chegar no auge, para não abandonar o povo. Ele vai pegar esse mesmo verbo, sabe, o façamos. Ele vai pegar esse mesmo verbo que está em João, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele vai pegar o seu filho, olha, vai à terra, porque eu tenho que mudar cenários. Mas para mudar cenários tem um longo caminho. Tem um caminho que eu já deixei escrito. Tem um caminho que eu já coloquei diante do meu povo. Agora eles precisam entender, eles precisam querer. E aí é uma decisão pessoal, não é uma decisão coletiva, é pessoal. É eu entender que existe um plano de salvação completo, e que o cenário ele começa a ser mudado quando o meu coração por inteiro entende que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. José escolheu, escute bem, na rota que ele estava, precisando mudar o cenário. José, ele escolheu não se vingar, não retribuir o mal com o mal, e ele teve isso nas suas mãos. Mas quando temos o caráter forjado, escute bem, o céu, ele confia destinos inteiros para cada um de nós. Quando nós escolhemos viver do bem, tem destinos. José ficou mais 2 anos. De repente José queria ouvir tantas coisas bonitas. De repente José queria ouvir que ele não era culpado, queria ouvir pedidos de perdão. Mas isso não mudou a forma dele escolher caminhar. Eu recebi uma ilustração esses dias, eu achei muito interessante. Eu não sei se alguém aqui recebeu, que é quando o cara diz assim: você conhece a Branca de Neve? Quem conhece aqui a Branca de Neve? Pode levantar, gente, tem vergonha não? Quem conhece a Branca de Neve? Aquela branquinha de neve tinha lá os anãozinhos. Aí ele diz assim: olha, estava tudo bem no reino,
A Branca de Neve estava bem, a madrasta estava bem, o reino estava em paz. Mas um dia, essa mulher vai à frente do espelho, e de frente do espelho ela faz uma pergunta: qual é? Pode, gente, tem vergonha não, eu sei que vocês assistiram. Espelho, espelho meu, existe? Qual foi a resposta do espelho? Quem era mais bonita? Quem era mais bonita, gente? Acabou a paz do reino. A madrasta ficou ruim, quebrou o espelho, contratou um caçador e mandou matar a Branca de Neve. Moral da história: em quem você se transforma quando alguém diz o que você não quer ouvir? José, ele ouviu muitas coisas ruins, mas ele se manteve firme, porque eu tenho a certeza que ele sabia que o cenário seria mudado. E muitos querem só o palácio, mas não querem ter o coração que José teve. Agora, quando Deus soprou em um único dia, José sai da cela e assume a posição de governo, porque é no tempo de Deus. Fala com a pessoa aí com muito carinho: ei, não é no seu tempo. Diga aí, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Profetiza aí para ele: é no tempo de Deus. A honra chega. Fala comigo assim: a honra chega quando o coração está pronto. Fala: quando o coração está pronto, Deus muda cenário. Olha que interessante, eu quero caminhar para o final. Como Deus trabalha nos pequenos detalhes, nos pequenos caminhos. José, com 17 anos, ele tem a sua túnica, o presente mais valioso que ele havia ganho do seu pai. Mas acontece algo com essa túnica. Essa túnica é retirada, e sobre ela é derramado o sangue de um animal. E essa túnica é apresentada ao seu pai, dizendo: olha, um animal acabou com o seu filho. Aqui está a túnica que o Senhor entregou para ele, que o Senhor presenteou. Agora não existe mais José. A túnica, ela representa a inveja que os irmãos tinham dele, e a raiva, quando José diz os sonhos que ele havia recebido da parte de Deus. Depois vem um outro capítulo na vida de José, que a Bíblia não vai relatar a idade, mas José, de forma covarde, injusta, as suas vestes são arrancadas por uma mulher, e essas vestes, esse segundo estágio da vida dele, essas vestes o denuncia como
alguém que tentou algo ruim contra a mulher do seu Senhor. Mais uma vez, as vestes, acusação, mentira e injustiça. Mas eu fico imaginando, quando Deus, Ele escolhe mudar cenário, Ele muda em todos os aspectos, em todos os ambientes e em todas as linhas da sua vida. Porque por 2 vezes, as vestes foram algo para representar muitas coisas ruins na vida de José. Mas quando chega o dia do Senhor mudar o cenário deste homem, a Bíblia diz em Gênesis 41, no versículo 42, e mandou vestir José com roupas de linho fino, autoridade sendo reconhecida, porque naquele momento não é só um novo anel de governador, mas ele recebe uma roupa limpa, uma roupa de honra, dizendo: Deus mudou o cenário da sua vida. Fique em pé em nome de Jesus. Não foi sorte, foi tempo de Deus. Caráter aprovado e processo, Natália, finalizado. Eu não preciso dizer quem foi José. Eu não preciso dizer o que Deus, como Pai, fez na vida dele. Mas eu quero encerrar com uma outra ilustração, mostrando a você que de repente entrou aqui esta noite e ainda não aceitou o Senhor Jesus como Salvador da sua vida. Ou você entrou aqui afastado dos caminhos dele e de repente foi o dia que ele marcou para mudar a sua história. Tem uma ilustração que um homem, Adilson Júnior, muito rico em uma cidade, ele tinha um único filho, o filho mais amado, Kênia, o filho que era tudo para ele. E esse filho chega para o pai e diz assim: pai, o nosso país está em guerra e uma tropa vai combater nas trincheiras, e eu me alistei e eu quero defender a nossa terra, o nosso povo. E o pai ficou desesperado, porque era o filho único. Mesmo com o coração doendo, ele liberou aquele menino, Brenda, para ir para o campo de batalha. Chega um determinado momento em que essa tropa, ela é cercada pela tropa inimiga, e todos iam morrer. Mas esse jovem diz assim para todos eles: olha, eu vou correr para esse lado, e eles vão atirar, e aí vocês vão conseguir correr para o outro lado. Não se preocupe comigo. E ele fez, e ele colocou esse plano em ação. Ele sai para um lado, os soldados começam a atirar em direção dele, e a tropa foge, e a tropa, ela é salva. Esse menino, ele morreu.
Os soldados, quando voltam para a cidade, para o quartel, eles vão pesquisar quem era esse menino. E descobre quem era o pai, aonde morava. E eles disseram assim: olha, vamos até a casa dele dar notícia, dizer que o filho dele está morto, mas vamos fazer uma homenagem, vamos pintar um quadro, tem uma foto dele aqui na ficha de registro. E levaram para um pintor, e o pintor fez o quadro, o retrato do menino. E eles foram até a casa daquele pai, e o pai esperava uma notícia, sem saber que receberia a mais difícil da vida dele. E os soldados entregam ali o quadro. E este homem era o homem mais rico da cidade. Ele tinha várias telas dos pintores mais famosos e mais caros do mundo. E ele vai e tira um quadro do mais valioso acervo e coloca o quadro do filho. O tempo passa. Esse homem morre. E ele deixa um testamento. E tudo que ele tinha, ele colocou para ir a leilão. E no dia marcado, o auditório lotado, todas as pessoas interessadas nos bens mais preciosos daquele homem. E o leiloeiro, ele diz assim: olha, nós vamos começar a disputa. E o primeiro bem que será exposto e vai receber os lances de vocês é este quadro. E tirou o pano, e era o quadro do filho. O auditório ficou numa confusão só, e começou os murmúrios, as reclamações: nós não viemos aqui atrás desse quadro, quem pintou esse quadro não interessa, nós queremos os quadros valiosos, os grandes pintores que ele tinha na sala dele. E o leiloeiro disse assim: está mantido, quem dá o lance neste quadro? Um senhor levantou a mão e deu um lance pequeno, mínimo naquele quadro. E o auditório em silêncio. E o pregoeiro disse: quem dá mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vendido para este senhor. Fizeram festa, agora vai começar o leilão. E o pregoeiro diz assim: o leilão está encerrado. Foi outra confusão naquele auditório, e ninguém sabia o motivo. E um gritou mais alto: por quê? E o leiloeiro disse: está escrito, quem arrematasse o filho levaria todos os outros bens. É uma ilustração para dizer ao seu coração que você é filho de Deus. E como filho de Deus, você tem direito a heranças que nem você imagina. Mas existe algo que é necessário fazer para se tornar filho de Deus. É exatamente confessar o Filho. Quem é o Filho? Jesus Cristo. O que morreu, não em uma guerra, mas morreu na cruz. E o seu sangue foi derramado para purificar o meu e o seu pecado. E a Bíblia diz que todo aquele que confessar passa a ter o direito de ser chamado filho de Deus. Então a minha pergunta esta noite: tem alguém no nosso meio que quer entregar a sua vida a Jesus, ou quer retornar à casa do Pai, voltar para a presença do Pai e passar a ter o direito de ser filho de Deus